Boa noite a todos. Aqueles que a gente não falei. Hoje o pastor Juvenil está pregando em Iporã, eu acho que é esse o nome da cidade. É Iporã, na Igreja Batista Congregacional de lá. É aniversário da igreja, se não me engano, lá também. E aí a gente está aqui hoje. E a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente tem conversado, tem pregado, tem ministrado, tanto na sexta com os adolescentes, tanto no sábado com os jovens, quanto no domingo com toda a igreja, né, desde as crianças até o mais idoso da igreja. A gente tem conversado sobre avivamento, sobre águas profundas, sobre viver a profundidade no Espírito de Deus, sobre viver essa intensidade. Nossa, hoje está bem diversificado, né, o olhar aqui. Então, gente, eu vou tentar olhar para todo mundo, olhar para você de casa também, para não deixar ninguém perdido. E quando eu estava estudando o tema dessa semana, que é renúncias para um avivamento, e ele fala muito sobre a renúncia para você na água profunda, e aí eu comecei a lembrar da minha infância, de quando eu era bem criança, e bem criança mesmo, quando eu não tinha noção das distâncias, das profundidades, de onde o mar ia. Eu ia na praia, sentava na praia com meus pais ou meus avós, e olhava lá no final da praia e ficava imaginando, será que um dia será possível chegar até o outro lado do oceano, até o outro lado do mar? Valeu, Gabi. Até o outro lado do mar. E aí eu achava que era impossível chegar lá. Eu achava que era impossível ter algum jeito de estar no profundo daquele mar, conhecer o que tinha embaixo daquela superfície que era vista dali. E aí eu fui crescendo e eu fui descobrindo que existia barco, que existia submarino, que existia mergulhadores e que existia um jeito de você conseguir visualizar as profundidades. E eu lembro que quando eu descobri que o Titanic era uma história real, e aí eu descobri que eles conseguiram mergulhar lá e achar os destroços, aquelas coisas todas do navio, eu falei, cara, que massa. E eu ali, criança ainda, imaginando como, na minha cabeça, né, de criança, esse é o meu sonho, eu quero entrar lá, eu quero estar lá naquela profundidade, eu gostaria de estar junto com eles dentro daquele submarino e conhecendo o fundo do mar, e até áreas que a gente nunca chegou, até como seres humanos, porque eu queria conhecer a profundidade. E quando a gente começou a estudar sobre águas profundas, sobre viver essa vida de intensidade, Deus vem nos fazendo vários convites durante os vários domingos, as várias quartas-feiras que a gente já tem pregado sobre isso. E o convite de hoje ele é voltado para a renúncia. E aí quando a gente fala sobre renúncia, é um tema que é pesado, porque ninguém gosta de renunciar. Eu não gosto de renunciar, é uma palavra que mexeu muito comigo. E para a gente viver profundidade, a gente precisa renunciar, a gente precisa aprender a renunciar. Existia uma música, não cristã, mas de uma letra bem tranquila, que dizia assim, cada escolha é uma renúncia, essa é a vida. E realmente, a nossa vida ela é cheia de renúncias. Você quer, desde quando você é criança, você quer o quê? Você quer um pirulito, quer uma bala. Ah, eu quero os dois. Não, ou é o pirulito ou é a bala. Se você quer a bala, você renuncia ao pirulito, ou vice-versa. E a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que a nossa vida ela é cheia de renúncias. Às vezes você vai numa loja, você quer comprar uma roupa, e você tem dinheiro para comprar uma roupa só. E aí, qual que você vai escolher? Se você escolher essa, você tem que renunciar àquela. Ou você volta, trabalha mais um pouco, consegue ter um pouco mais de dinheiro para voltar lá, ou você vai aquelas pessoas, né, que ficam cercando a gente nas lojas e perguntando, quer fazer um cartão da loja? Você tem 10% de desconto. E aí você vai lá, você faz o cartão da loja, você compra as duas, e aí depois você renuncia lá seus vários meses para pagar a conta, você parcelou em diversas vezes. Mas, enfim, são escolhas. Você escolheu fazer, você renunciou uma outra questão. E o texto de Lucas 14, 25 a 33, que é o texto base de hoje, nós vemos Jesus ensinando aquela multidão, aqueles discípulos, sobre como se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. E é um texto que ele se aplica totalmente para a nossa vida hoje e continuará se aplicando. E se você quer ser um seguidor de Cristo, se você quer ter essa vida como um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa praticar
Isso aqui que ele deixa bem claro para aquelas pessoas naquela época. Então a gente vai estar lendo Lucas 14, do 25 ao 33. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se a eles e disse: Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para o combate, outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei, enquanto este estiver longe, para combinar as condições de paz. Jesus terminou dizendo: Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Vamos orar de novo? Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, muito obrigado, Deus, porque o Senhor fala com a gente, ó Pai, a todo instante, ó Pai, a todo momento, ó Deus, e muito obrigado, Deus, porque nós temos acesso, ó Deus, à verdade, ó Pai, nós temos acesso, ó Deus, a tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor deixou, ó Pai, escrito, ó Deus, para que pudesse nos instruir, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Pai, que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja tocando, ó Pai, o coração de cada um, ó Deus, que está aqui com a gente, ó Pai, nesse culto, ó Deus, prestando esse culto a Ti. Essa é a minha oração que eu Te faço, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, renúncia. E Jesus, quando estava com os seus discípulos, com aqueles seguidores, aquelas pessoas que estavam acompanhando, e sempre quando eu imagino isso, eu imagino um monte de gente ali tentando chegar perto dele, tentando conversar com ele, tentando ser amigo dele. E não é diferente hoje em dia, quando você está em algum lugar que tem pessoas que têm algum interesse naquilo que você é ou naquilo que você tem, fica aquela pessoa em sua volta, né? Querendo uma ajuda, querendo alguma coisa. E aquelas pessoas tinham interesse no que Jesus tinha para oferecer. E elas ficavam ali no pé dele, dia e noite, 24 horas por dia, porque elas queriam receber dele tudo aquilo que ele tinha para oferecer. E o que ele tinha para oferecer era algo que só ele poderia oferecer. Era só ele que poderia ensinar naquele momento. Ele era o Filho de Deus que estava aqui para cumprir toda a promessa. E aquelas pessoas estavam entendendo aquilo. E eles queriam se tornar seguidores daquele Cristo, daquele homem que estava ali andando. Só que quando ele chega para eles e fala: gente, que legal, vocês querem ser meus seguidores, vocês querem ser meus discípulos, mas primeiro vocês precisam renunciar à família de vocês. Que ali no verso 26, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs. E para alguns de vocês talvez seja fácil a renúncia da família. Talvez você não é tão ligado com a sua família, talvez você já é o único, talvez você já perdeu os pais, já perdeu, né, o seu meio familiar e os seus primos moram distantes. Mas talvez você é daquelas famílias que está todo mundo perto ainda, você ainda mora com a sua família, você ainda tem pai, mãe, tios. É aquela família que quando junta para Natal, para festas, vem 30, 40 pessoas e você é totalmente ligado com aquela família. E talvez para você, talvez seja até mais difícil, porque você entende essa ligação. E quando Jesus ele fala isso, renuncie à sua família, ame mais a mim do que a sua família, ele não está falando para você abrir mão. Ele não está falando para que eles odiassem a família deles ou eles deixassem de conviver com a família deles. Mas sim que amasse mais a Ele, amasse mais a Deus, amasse mais aquilo que Deus estava oferecendo para eles através da vida de Jesus. A nova vida. E quando a gente quer entrar em águas profundas, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o nosso amor, em primeiro lugar, tem que vir para Deus, tem que vir para Cristo, tem que vir para aquilo que Ele nos ensina a fazer.
E quando eu estava na minha última fase solteiro da vida, procurando alguém para casar, eu tinha na minha cabeça algumas características, algumas coisas que eu gostaria que a minha esposa tivesse. E 99% dessas características poderiam ser alteradas, mas uma não, que era o compromisso com Deus, que era Deus em primeiro lugar e eu em segundo lugar para aquela pessoa com quem eu iria me relacionar. E que as coisas de Deus para ela fossem mais importantes, que ela buscasse viver na prática, não estar na igreja 24 horas por dia, não, mas aquilo que Deus colocasse no coração dela seria mais importante do que qualquer outra coisa, porque Deus seria o centro da vida dela. E eu estava buscando alguém assim, porque naquele momento eu entendi que eu precisava ser assim também, que Deus precisava ser o primeiro lugar da minha vida, e que a pessoa que viesse estar junto comigo iria viver ambos para Deus, e aí haveria harmonia. Porque quando a gente coloca primeiro a Deus, independente da pessoa que esteja do seu lado, se ela está nesse mesmo propósito, as coisas caminham de uma maneira fluida, de uma maneira tranquila, de uma maneira que você não precisa ficar batalhando. Mas talvez a sua realidade, talvez você não teve tempo, talvez você não escutou isso antes de você casar. Talvez você já casou, talvez você já tem uma pessoa que não coloca em primeiro lugar a Deus. E talvez você seja essa pessoa que não coloca em primeiro lugar a Deus. O seu amor não está voltado para Deus. O seu amor está voltado para qualquer outra coisa. Ou você, quando escolheu alguém que era bonito, tipo, bem-sucedido, uma pessoa companheira, amiga, mas que você pensou assim, não, mas no decorrer do processo ele vai conhecer a Deus, ele vai se entregar a Deus. E aí no decorrer ele não conheceu a Deus ainda, ele ainda não se entregou. E aí isso, quando a gente vive isso, a gente precisa ter um posicionamento. A gente precisa saber quem que a gente ama mais. E aqui ele deixa bem claro, você quer ser meu seguidor? Então você vai ter que me amar mais. E se você quer ser meu seguidor, você vai ter que se posicionar na sua casa, vai ter que se posicionar na sua família, vai ter que se posicionar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais, seja com quem for. E o maior e melhor posicionamento é de joelho no chão. Ele não nos convida a odiar a nossa família e a brigar com a nossa família e a falar que a nossa família não entende o que é viver a igreja, o que é viver o amor de Deus. Ele não diz isso. Ele diz para que você ame mais a Ele. E se você ama mais a Ele, o amor que se ama por Ele se vai demonstrar para aqueles que estão perto de você. E esse amor você vai poder demonstrar orando por eles. Você tem um marido que não tem a mesma fé que você. Você tem uma esposa que não tem a mesma fé que você. Você tem filhos que não têm a mesma fé que você. Demonstre o seu amor por eles se entregando para Cristo. Colocando o seu joelho no chão, orando para Ele, demonstrando o seu amor por Ele. Para que Ele, através do Espírito Santo dele, possa alcançar o coração daquele que está do seu lado. E aquelas pessoas ali, e o texto não é bem claro em relação a isso, em relação ao amor. E o amor, ele tem esse poder de mudar as coisas, de fazer com que as discussões, as brigas se tornem em ambiente bom, agradável e saudável. Tá, mas eu tô aqui, eu estou demonstrando amor, mas a outra parte não está demonstrando amor. Tá, mas quem que está escolhendo ser seguidor de Cristo? É você ou é o outro? Se é você, primeiro em você vai ter que começar essas atitudes. Primeiro em você vai ter que começar a viver esse amor, para que o outro possa reconhecer através da sua vida o seu amor por Deus. E ele também queira conhecer esse Deus. Ele também queira viver esse amor por esse Deus. E aí os dois vão estar caminhando junto. E aí a família como um todo vai estar caminhando junto. Se tem uma coisa que nos afasta, são obrigações. Quando nós obrigamos o outro. E Cristo, ele fala, se quer ser meu seguidor, então me ame mais. Me ame em primeiro lugar. E depois, ame, né, a sua família. Segundo ponto desse texto, o finalzinho do versículo 26, ele fala, e até a si mesmo. Renunciar aos seus interesses pessoais. Talvez a sua família é perfeita, todo mundo ama mais a Deus, talvez todo mundo busca as coisas de Deus, mas e os seus interesses? Quando eu penso em interesses pessoais, e aqui a gente vai trazer para contexto igreja,
Eu já vi várias histórias, e graças a Deus não é o nosso contexto aqui, de igrejas que se dividiram por cores, por tipo de cadeiras, por tipo de estruturas, porque uma pessoa queria de um jeito e a outra queria de outro jeito. E o interesse pessoal delas se colocava acima do que Deus tinha preparado para aquela igreja, para aquelas pessoas, para aquele momento. Porque quando nós vivemos essa comunhão, quando nós vivemos o corpo de Cristo, nós precisamos viver olhando para Ele, para Cristo. Nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar, o amor a Ele e não ao que eu penso ser o melhor. Aqui a gente está em construção e aqui durante a semana, se você vem aqui durante a semana, não está bonitinho assim, aqui está bem bonito, o Fábio sabe bem disso. É uma bagunça aqui, é poeira, é coisas sendo quebradas. E a gente vê as coisas evoluindo e as coisas caminhando, mas se a gente começasse a gastar tempo e discutindo, e eu chegasse aqui e falasse, Fábio, eu não quero que seja assim, quero que seja de outro jeito. E o Fábio, não, eu quero que seja desse outro jeito. Aí chega o Gabriel e fala, não, eu quero de outro jeito. As coisas não iam caminhar e quantas pessoas iriam deixar de viverem o amor de Deus por questões pessoais. E quando a gente entende que Deus, Ele é maior, que o nosso amor a Ele é maior, os nossos interesses ficam de lado. Tanto na nossa vida comum, eu sou uma pessoa que tenho tentado aprender a renunciar a alguns interesses pessoais. E em vários momentos é tão difícil para mim renunciar a alguns interesses, algumas questões minhas, algumas opiniões minhas, pelo bem, pela paz. Mas Cristo, Ele nos convida a isso. Ele nos convida a renunciar nossos próprios interesses. Paulo, em 1 Coríntios 1:10, ele diz assim, irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Paulo, ele estava instruindo as pessoas, aos cristãos daquela época, e isso serve para mim e para você hoje. Não se apegue a questões de interesse pessoal, mas haja da melhor maneira para que não haja divisões, para que não haja separações, para que quando as pessoas venham aqui, quando as pessoas venham visitar, para que as pessoas te conheçam lá na sua empresa, na sua vida secular, nos seus hobbies, elas possam conhecer uma pessoa que vive e pratica o amor de Deus. E não uma pessoa que causa divisões, uma pessoa que busca sempre a discussão, mas não, uma pessoa que renuncia e busca em Deus e em Cristo qual é o melhor para a minha vida. E ela vai lá, a mesma questão do posicionamento em relação à família, em relação à oração. Ela vai buscar a Deus, qual que é o melhor para mim? É isso mesmo que eu tenho que fazer? É essa luta mesmo que eu tenho que lutar? Ou é esse momento de eu ficar quieto e eu deixar? Porque às vezes é necessário, às vezes você precisa dizer alguma coisa que é importante para aquele momento. Mas como fazer isso? E é a presença de Deus, é viver o amor que Cristo nos ensina a amar. É dessa maneira que a gente consegue colocar para as pessoas as nossas opiniões, as nossas questões, sem que haja mágoa, sem que haja divisões, sem que haja conflitos. E quando a gente vive igreja, a gente vive pessoas, a gente vive idades diferentes, a gente vive conceitos diferentes, a gente vive histórias diferentes de igreja. Por exemplo, o meu convívio de igreja começou em Paranaguá, veio para Curitiba, numa igreja grande, depois foi para uma igreja pequena, hoje estou aqui. Então eu tenho uma trajetória de igreja que é diferente da trajetória de vocês. E talvez a sua trajetória seja a primeira contexto de igreja seja esse contexto aqui. E a verdade não é a minha, não é a sua, a verdade é de Cristo. Ele é o cabeça, Ele tem a direção correta. E se a gente busca obviamente, se a gente busca águas profundas, a renúncia dos seus interesses ela é necessária. Ela é uma obrigação, na verdade, que você não pode deixar, com que isso atrapalhe vocês. Aqui na igreja a gente costuma fazer almoços, cantinas, constantemente. E tem diversas equipes.
E talvez se você não está em uma das equipes, fica o seu convite para você, manda uma mensagem para a gente, para o pastor, falando, eu quero ajudar nos almoços, nas questões, né, da cozinha da igreja. E quando acontece isso, é montado equipes, é montado uma pessoa para liderar aquela equipe, e ali aquela equipe trabalha no cardápio, na busca, né, dos ingredientes, no processo de preparação do almoço em si. E é um momento que existe uma aprovação, né, porque cada um cozinha o arroz de um jeito, cada um cozinha o feijão de um jeito, cada um faz a carne de um jeito. E se não existe essa harmonia, se não existe esse amor em colocar, a gente está fazendo isso para quem? Para mim ou para Deus? Para Deus. Então tá, vamos lá. Então você faz o arroz. Eu vou fazer o arroz. Então pode fazer, mas que fique gostoso no final. Só garanto que está gostoso, mas pode fazer. Porque se cada um puxar para o seu jeito de fazer, as coisas não vão caminhar, as coisas não vão andar. E isso eu acho que é algo que a gente vive constantemente aqui. Essa questão, né, de cozinha, que é muito vivo isso. E se a gente não aprender, e se a gente não viver essa busca de não buscar, né, intrigas, talvez você vai trabalhar só uma vez e depois você não vai querer mais trabalhar. Porque, às vezes, ou você vai desistir, ou você vai falar, eu prefiro ter paz do que trabalhar na cozinha, ou trabalhar no som, ou trabalhar em qualquer área da igreja. Mas quando nós deixamos nossos interesses e vivemos apenas para Cristo, não importa qual área você trabalha na igreja, você vai estar feliz. Porque você vai estar vivendo o plano de Deus para essa igreja, para nossas vidas, e não o seu plano, não o que você acha o que é melhor. E Colossenses 3, ele diz bem assim, 12 ao 15. Vocês são o povo de Deus, ele os chamou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi por essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Pesado, né, gente? Misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Quem aqui tem essas 5 características? Se tiver alguém aqui, vamos abrir um treinamento para você ensinar os demais a ter essas 5 características e ainda, se ficar irritado, ainda perdoe. Então o negócio não é simples, não é fácil, não é do dia para a noite. Não, eu quero viver essa renúncia, eu quero ser um seguidor de Cristo, eu quero ser um discípulo dele, mas não é fácil, gente. Se a gente não buscar a presença de Deus, se a gente não buscar intimidade com Ele, se a gente não buscar intensidade, se a gente não buscar ir na profundidade com Cristo, a gente não vai conseguir ter misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Porque a nossa carne vai falar mais alto. E a gente vai ser tudo ao contrário. A gente não vai ser bondoso. A gente não vai ser delicado. A gente não vai ter paciência. E quanto mais longe a gente estiver da presença de Cristo, quanto mais longe a gente estiver vivendo esse amor que Ele coloca aqui no final, a gente vai estar longe disso. E quando você estiver convivendo com pessoas que não são cristãs, que não vivem esse amor, você não vai conseguir demonstrar o amor dele para essas pessoas, porque você não vai ser um verdadeiro discípulo na prática da essência daquilo que Cristo nos ensinou, de como é ser um seguidor dele. Eu estava conversando com uma adolescente essa semana, e ela falou, eu tenho uma amiga com algumas características, e eu queria falar de Deus para ela, mas não sei como. Daí eu falei, comece tratando ela com bondade, com misericórdia, com humildade, respeitando ela, respeitando a história dela, mostrando que você, como cristão, você aceita ela como uma pessoa da mesma idade que você, e que quando ela perguntar para você por que você não aceita as práticas dela, aí sim você começa a falar
que é diferente entre você e ela. E aí você abriu a porta, você já demonstrou o amor de Deus por ela. E aí ela vai estar pronta para ouvir o porquê que aquela diferença afeta tanto, separa tanto vocês. E a gente precisa ser assim. Muitas vezes a gente não trata as pessoas com misericórdia, bondade e humildade. A gente já trata... Tipo, se ela é diferente de mim, eu já chego e já afasto a pessoa. E aí aquela pessoa ela não consegue visualizar o amor de Deus na sua vida. Porque está visualizando uma pessoa não violenta, no sentido violento, mas uma pessoa, né, de separação, de intriga, de tipo, se você não pensa assim, então eu não quero nem conversar com você. E nós não devemos ser assim. Nós devemos ser o contrário disso. Lembrando sempre, em primeiro lugar, o amor a Cristo. E a Ele, e que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões. É Cristo que vai te dirigir. Então olhe primeiro para Ele e depois para as pessoas à sua volta. E aí sim você vai ter exatamente a receita de como agir com aquelas pessoas. Quando nós vivemos intensamente o que Deus quer e a sua vontade, a nossa vontade se torna insignificante. Porque a vontade de Deus, ela se torna a nossa vontade. Então, se você consegue entender dessa maneira, você está se tornando um seguidor de fato de Cristo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, ela é falível. A gente já errou. Eu estou com 31 anos agora. E eu, com 31 anos, já vi vários erros na minha vida. Que se eu tivesse buscado a vontade de Deus, eu não teria errado. Talvez você já tenha 50, 60, 70 anos e você lembra de tantas falhas que você teve nesse percurso. Porque você seguiu a sua vontade. Porque você não conseguiu entender, talvez, ou ter a profundidade necessária para ouvir a voz do Espírito Santo que estava te dando o sinal. Não é esse caminho, não é esse emprego, não é essa amizade, não é essa cidade, não é esse carro. E aí você, não, é esse carro, é essa amizade, é essa cidade, e você foi lá e tomou a sua decisão. E aí depois você percebeu que aquela decisão te trouxe mais complicações, mais danos do que paz. Mas se você busca essa paz em Cristo, Ele vai dirigir suas decisões. Ele vai mostrar a sua verdade. E o terceiro ponto é a renunciar à própria vida. No versículo 27. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Toda vez que eu leio esse texto, toda vez que eu vejo esse trecho, eu lembro de um missionário que eu tive o prazer de conhecer. E faz um tempão que eu não falo com ele, que eu não vejo, que eu não escuto dele vindo ao Brasil. Não posso citar o nome dele, não posso falar onde ele é missionário. Se o culto não fosse transmitido, eu poderia, mas eu não posso falar. E ele, no seu ministério, ele tomou essa decisão de renúncia da própria vida. Uma vez ele estava no Brasil, se recuperando psicologicamente, emocionalmente, tendo um tempo para ele respirar. Ele tinha vindo, ele estava aqui há uma semana, e uma semana anterior ele estava no país onde ele é missionário, na casa dele, e soldados entraram na casa dele, pegaram ele e a esposa, colocaram cada um em um quarto, e enquanto batiam nele em um quarto, batiam na esposa no outro quarto, e queriam que eles negassem, queriam que eles parassem de falar do amor de Deus, queriam que eles parassem de evangelizar, de falar de tudo aquilo que eles faziam ali como missionários. E ele aguentando firme, ele orando, ele já de joelho, já todo sangrando, cheio de chicotadas, arma no rosto que ele apanhou, socos, chutes. E a esposa dele no outro quarto apanhando, sofrendo todas as coisas que ele também estava sofrendo, e ambos orando. E ambos, cada vez mais que eles apanhavam, mais eles oravam. E até que os soldados falaram, não, vamos deixar esses dois aí que não vale a pena. Eles já estão quase morrendo, não adianta. E foram embora. E aí eles vieram para o Brasil para ter um tempo de
recuperação de tudo isso. E uma semana depois eu estava na igreja que eu era líder, um dos líderes do Ministério Infantil, e aí tinha uma rodinha de líderes conversando, e ele estava contando a história e mostrando as marcas, levantando a camiseta e mostrando as marcas nas costas, ainda meio... Sabe aquela cicatriz, tipo, que é recente, assim, mostrando tudo aquilo e contando toda essa história pra gente. E aí no final a gente falou, missionário, por que você não vem para o Brasil? Por que você não vai para um outro país que não tenha isso, que não vai te perseguir? Ele, de idade, ele não era tão velho. Eu acho que ele tinha, nessa época, acho que 50 anos. Mas de aparência, você olhava para ele e dizia que ele tinha quase 90 anos já, porque ele vivia isso constantemente. E ele falou exatamente isso. Quando eu aceitei seguir a Jesus, e ele colocou no meu coração qual era o lugar que eu ia falar do amor dele, eu tinha bem claro que se fosse preciso morrer, eu morreria. Se fosse preciso entregar a minha vida, eu entregaria. E ele está lá até hoje. Ele está lá falando do amor de Deus, pregando de Deus, vivendo histórias incríveis, porque um dia ele olhou, ele sentiu a presença de Deus e ele fez essa renúncia da própria vida dele. E muitas pessoas têm sido transformadas pela presença dele lá, por ser usado de Deus lá naquela região, lá naquele país. E aí eu perguntei, mas você vai continuar sendo um homem de Deus aqui? Só com essas histórias que você tem, pessoas vão querer conhecer esse Deus. E aí ele falou bem assim, se eu vier para cá, e olhou no olho de cada um de nós e falou, quem que vai para lá? Se perguntando, vocês vão ter coragem de ir para lá? E aquilo foi impactante, porque ele é um homem. Quando a gente vai para a Bíblia, talvez ficava distante naquela época, e quando eu vi uma pessoa falando isso, falando exatamente as palavras que Paulo também falava, do entregar a vida, se for preciso morrer, eu vou morrer, ele está lá, até hoje. E graças a Deus que ele ainda não morreu, porque pessoas estão sendo alcançadas pela vida dele. E talvez a sua renúncia não precisa ser, talvez você não vá passar por uma situação tão tensa como a que esse missionário passa. Mas talvez você precise renunciar a algumas coisas no seu trabalho, na sua casa, na sua rotina. E talvez situações que você vai pensar, eu vou perder meu emprego. Então, o que vale mais a pena? O seu emprego, o seu salário ou tudo que Deus tem preparado para você? Esse missionário, ele abriu mão da própria vida dele. E às vezes a gente fica pensando, a gente abre mão de um salário, de uma situação, de um carro, de alguma coisa que a gente tem. A gente nem chega perto, talvez, de entrar na questão de vida. Com os adolescentes fala muito sobre isso, sobre, às vezes, a vergonha no colégio acaba sendo, às vezes... tem até, imagine, se a vergonha faz com que eles se segurem ali, não digam que é da igreja, imagine renunciar à própria vida. É muito sério, é muito além. Paulo, em Efésios 4, 1-3, ele diz, por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Comecinho, por isso eu que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo. É mais um exemplo de uma pessoa que estava presa, porque servia ao Senhor Jesus Cristo. E você conseguiria fazer essa renúncia da sua vida, se hoje fosse necessário ser preso, você iria preso? Ou você negaria, ou você fugiria, ou você iria para um outro país para voltar a ser livre no quesito religioso? Para ser seguidor de Cristo, para ser um verdadeiro discípulo, você tem que estar disposto a fazer essa renúncia da sua própria vida. E o texto de Lucas 14, ele encerra falando,
Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula o quanto custa, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater o outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar as condições de paz. O que significa isso? Que ser discípulo de Cristo existe um preço, e o preço está bem claro. As renúncias estão bem claras. E hoje a gente visualizou essas renúncias. Então você já sabe exatamente qual é o preço. E quando a gente entende, né, esse texto onde fala sobre se você quer construir, primeiro senta e calcula. Você quer ser um discípulo de Jesus? Então vamos ver esses pontos. Tem certeza? Então vamos caminhar junto. Cristo, ele queria deixar bem claro para aquelas pessoas que viver com ele não ia ser fácil, não ia ser simples, não ia ser tranquilo, mas ia ser grandioso. Eles iriam viver o amor de Deus, o poder de Deus na vida deles. E é a mesma coisa que a gente vai viver se a gente tomar essa decisão. Se a gente tomar essa decisão de renúncia para viver a profundidade das águas profundas, para viver o avivamento, a gente precisa ter essa renúncia de coração. Para a gente encerrar, quando Jesus diz: se alguém vem a mim, ele quer nos dizer: você quer me seguir? Você deverá viver a lei do amor. Você terá que amar como eu amo, viver como eu vivo, sofrer como eu sofro, pensar como eu penso. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você vive na sua realidade, eu não sei quais renúncias você precisaria fazer para viver de fato como um verdadeiro seguidor, como um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas essa noite, através desse texto, Deus nos convida a entendermos isso e a fazermos esse cálculo. E eu convido você que feche seus olhos e que faça esse cálculo mentalmente das renúncias que talvez sejam necessárias que você faça, das circunstâncias talvez que na sua vida sejam necessárias ser feitas. Talvez seja renúncia na sua família, talvez seja renúncia nos seus interesses pessoais, talvez seja renúncia na sua própria vida. Talvez você coloque a sua vida como algo muito mais importante do que viver para Deus. E nessa noite Ele quer nos ensinar isso. Ele quer nos ensinar que renúncias são necessárias. Que se você quer viver profundidade, você precisa ter renúncias. Você precisa ter essa entrega verdadeira para com Ele. E eu aprendi uma época que a gente só toma decisões quando a gente toma alguns passos na nossa vida. Eu vou dar uma oportunidade para que você tome esse passo, esse primeiro passo. E o segundo passo, o terceiro passo, a gente conversa depois. Existe o discipulado aqui na igreja que você vai poder estar fazendo, você vai poder estar sendo acompanhado. Mas o primeiro passo é você Deus de uma maneira prática. Seja ficando em pé, seja ficando de joelho, seja dessas duas maneiras, ficando em pé ou ficando de joelho no seu lugar, para você mostrar para Deus: eu, Eric, estou disposto a fazer essas renúncias e eu quero ser um verdadeiro seguidor de Cristo. E talvez você não fez isso, e eu te convido nessa noite a tomar essa decisão, para que você se torne um verdadeiro seguidor e para que você não viva mais seus próprios interesses, mas para que você comece a viver os interesses do reino, os interesses de Deus. Se tiver alguém que queira tomar essa decisão antes de a gente orar, esse é o tempo de você fazer esse primeiro passo. Senhor Deus, ó Pai, te agradeço, ó Deus, por
essa noite, ó Pai, te agradeço, ó Deus, por esse culto, ó Pai, te agradeço, ó Deus, porque podemos, ó Pai, entender, ó Pai, a necessidade, ó Pai, de renúncias, ó Pai, a necessidade, ó Pai, de nos entregarmos, ó Pai, de cabeça, ó Deus, para mergulharmos, ó Deus, o mais profundo, ó Deus. E muito obrigado, ó Deus, porque um dia, ó Pai, Cristo esteve entre nós, e um dia, ó Pai, Ele nos mostrou, ó Pai, e nos deu a direção correta, Pai, do que nós precisávamos, ó Deus, fazer, ó Deus, para sermos verdadeiros seguidores, para sermos, ó Deus, pessoas, ó Pai, que o buscaria, ó Pai, de coração, ó Pai, o buscaria, ó Pai, de fato, ó Deus. E que nessa noite, ó Deus, onde, ó Deus, algumas pessoas, ó Pai, tomaram, ó Deus, essa decisão, ó Pai, de renúncia, ó Pai, onde eu não sei, ó Pai, o que elas estão renunciando, ó Pai, seja questões familiares, ó Pai, sejam questões profissionais, sejam questões, ó Pai, do próprio eu, ó Deus, que elas têm, ó Deus, mas que o Teu Santo Espírito, Deus, possa, Senhor, estar visitando, ó Pai, o coração delas, ó Pai, e mostrando, ó Pai, o que elas precisam fazer, ó Deus, para que elas possam ter essa mudança, para que elas possam, ó Deus, viver, ó Pai, intensamente, ó Deus, o Seu amor, ó Pai, e viver, ó Pai, intensamente, ó Deus, a Sua presença, ó Deus, viver, ó Pai, intensamente, ó Deus, de fato, ó Pai, aquilo que é ser um verdadeiro discípulo, ó Deus, um verdadeiro seguidor, ó Pai, de Cristo, ó Deus. E aqueles, ó Pai, que um dia já tomaram essa decisão, ó Pai, que já buscam, ó Deus, essa profundidade, ó Pai. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, continue, ó Pai, a conduzir, ó Deus, a vida deles, ó Pai. Continue, ó Deus, a dar a eles, ó Pai, maturidade, ó Deus, a dar a eles, ó Pai, esse compromisso, ó Deus. Relembrando, ó Pai, dia após dia, ó Pai, da necessidade, ó Pai, dessas renúncias, ó Deus, para que eles continuem, ó Pai, vivendo, ó Pai, esse amor, ó Pai, vivendo, ó Deus, essa harmonia, vivendo, ó Pai, a bondade, ó Deus, a humildade, ó Deus, vivendo, ó Pai, a paciência, ó Deus, e demonstrando, ó Pai, o amor, ó Deus, por onde eles forem, ó Pai. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, ó Deus, a cada manhã, ó Pai, lembrando, ó Deus, e nos trazendo, ó Pai, a memória, ó Pai, as nossas decisões, ó Pai, quando decidimos um dia sermos, ó Pai, Teus seguidores, ó Pai. Essa é a minha oração, ó Pai, que eu te faço, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor.